Shalom Aleichem. Bom, aqui estamos novamente, irmãos, para estudarmos as Escrituras, a respeito dos dons espirituais, sobre o propósito desses dons. Nós temos falado já sobre as profecias e nós vamos continuar hoje com esse estudo 4, do estudo 5, a parte 4, onde nós estaremos falando um pouco sobre línguas, sobre profecias, e o que a palavra realmente nos diz. Eu creio que seria super importante, que a partir do final desse estudo, quando nós terminássemos, que você que está nos seguindo, que está estudando, para ter um esclarecimento maior com respeito ao que temos dito aqui, que você lesse o capítulo 14 de 1 Coríntios. Embora nós vamos falar e vamos ler vários versículos desse capítulo hoje, seria muito importante que você lesse ele inteiro para ter uma visão mais global do que eu estou falando. Porque pelo modo que Paulo fala, ele nos demonstra que obter os dons do Espírito não era difícil, para os batizados, para aqueles que realmente foram chamados e escolhidos, eleitos para fazerem parte da Israel de Yahvé, porque eu vou pedir para que nós leiamos juntos, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Vamos ler em 1 de Coríntios, no capítulo 12, o versículo 31. 1 de Coríntios 12, o versículo 31, que nos diz assim: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Observem, a palavra procurar, ela significa empenhar-se, por conseguir algo que está ao alcance de quem busca. Paulo não diria para alguém se empenhar em buscar alguma coisa que estivesse fora de seu alcance. E essa facilidade de obter os dons se devia pelo fato de que os sinais mencionados por Joel, como nós falamos lá em 2, 28 e 29, ainda não haviam se dissipado. Então, enquanto esse cumprimento da profecia de Joel estivesse presente, as manifestações do Espírito iam continuar disponíveis para os redimidos que o desejassem. Percebe? Então, não era difícil de ter um dom do Espírito. Mas com certeza os coríntios não estavam visualizando corretamente o uso de alguns dons, dando lugar ao questionamento de que se em verdade estavam alcançando o propósito para o qual Elohim os havia dado. Porque existia um propósito, como esse nosso estudo fala sobre esse propósito. Mas parece que os coríntios não estavam entendendo esse propósito, não estavam realmente agindo de acordo com o propósito de Elohim ao dar esses dons, essas dádivas, para os redimidos. A razão principal que fez com que Paulo escrevesse, recomendando a congregação de Corinto utilizar a razão, a fim de que os dons servissem de maneira efetiva, foi essa, porque eles estavam realmente enganados naquilo que eles estavam fazendo. Isso é muito claro na carta 1 aos Coríntios. Vamos ler junto na carta 1 aos Coríntios, no capítulo 14 agora, o versículo 1, para nós vermos o que o Paulo está dizendo aqui. 1 Coríntios 14, versículo 1, que nos diz assim: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então nós observamos aqui que a congregação de Yahvé,
é um corpo no qual a virtude de Elohim, né, que é amor, é a base que sustenta essa congregação. O amor e compaixão e consideração para com os outros, né, porque o amor não foi projetado para o serviço pessoal, mas sim para servir aos outros, não é isso? Possuir a virtude do amor, né, mas não saber como fazer uso dela, é igual a não possuí-la, né? Portanto, seguir o amor, como disse Paulo, né, é caminhar sob sua liderança, sob a liderança do amor, em tudo aquilo que é feito. Dessa maneira, né, quando uma pessoa era guiada pelo amor e buscava os dons, os benefícios, né, edificavam toda a congregação e cumpriam o propósito pelos quais foram dados, né, que era edificar a congregação. Paulo ainda diz, né, mas principalmente o dom de profetizar, né, buscar os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. A profecia era um dom necessário, pois era a fonte para conhecer antecipadamente o porvir. Por isso que Paulo, né, recomenda sobre qualquer outro dom. A profecia era a revelação de Elohim, né, à congregação. Eles não tinham o Novo Testamento, por exemplo, então eles tinham que estar falando tudo aquilo, eles tinham que receber isso diretamente de Elohim para poderem estar edificando a congregação nos ensinos, naquilo que o mestre Yeshua havia ensinado aos apóstolos, né, e que eles deveriam conhecer. Então, assim mesmo como o mestre disse, como eu já disse no estudo anterior, o Consolador, o Espírito de Yahvé, né, que viria, iria fazê-los lembrar de tudo aquilo que ele os havia ensinado. Então eles, por intermédio da profecia, que profecia também significa ensinar, eles se lembravam dos ensinamentos e podiam assim fazer com que a congregação toda conhecesse esses ensinos. É interessante também que nós entendamos, né, que haviam também profecias com respeito a pessoas, né, porque anunciava o porvir, não só nos séculos, mas também como de coisas próximas, né, e locais que eram relacionadas à congregação. Nós sabemos que Ágabo, né, por exemplo, ele era um profeta, né? Vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 21, 11, que nos diz assim: Atos 21, versículo 11, diz assim: E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Se nós lermos o 10, nós vamos entender quem disse isso, né? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta por nome Ágabo. Um profeta, percebem? Ou seja, ele tinha esse dom de predizer o futuro, de ensinar aquilo sobre doutrina, predizer o futuro, e nesse caso ele está predizendo a prisão de Paulo assim que ele voltasse a Jerusalém. Paulo também era profeta. Quer ver? Vamos ler no capítulo 20 agora, do livro de Atos, o versículo 29, que nos diz assim: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Então aqui ele já fazia uma profecia com relação àqueles que iriam entrar no meio do rebanho e iriam bagunçar a congregação, né? Isso é uma profecia para algum tempo, mas ligada à congregação. Nós vemos também no livro de Atos, no capítulo 20, esse que nós estamos lendo, o 29, né, que as filhas de Filipe também eram profetisas, né? Quer ver? No versículo 29 do capítulo 20, nós lemos assim:
Porque eu sei isso, no 21, versículo 9, que nos diz assim: e tinha esse 4 filhas virgens que profetizavam. Esse quem? Se nós lermos o 8, e no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Um dos 7 o quê? Um dos 7 diáconos escolhidos naquela época. Lembra-se de Atos, onde houve a escolha dos diáconos? Então, Felipe era um deles. E era um evangelista. E as 4 filhas virgens dele eram profetisas. Não tem escrito na palavra, né, o que elas profetizavam, o que elas profetizaram, né? Mas aqui diz sim que elas eram. Então os profetas eram necessários, porque suas mensagens preparavam os redimidos sobre as coisas que lhes viriam. Poderia ser coisas para dali a 1000 anos, como poderia ser coisas para o dia seguinte. E também ensinavam a congregação dentro dessa doutrina. Então por isso a profecia era necessária. Por outro lado, as línguas não eram para edificação. É uma coisa interessante, né? Vamos voltar para o capítulo 14 de 1 de Coríntios e vamos ler agora o versículo 2, que nos diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Elohim, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Se ninguém entendia o que uma pessoa falava, por exemplo, numa língua, né, dentro de uma congregação, como que isso poderia edificar essa congregação? Com certeza em nada, né? Então, ao contrário dos dons de profecia, o dom de línguas não era um dom que edificava a congregação como um todo, né? Então, para que poderia servir o dom, né, de línguas, se os seus os possuidores dos dons, né, falavam diante de pessoas que não as entendiam? Para que serviria? Falar em língua, né, árabe em uma congregação onde todos falavam grego? Ou para que serviria, né, falar em cópita numa congregação onde todos falavam em latim? Que benefício podia alcançar, né, uma mensagem pregada em língua hebreia na congregação de crentes de língua helenita? Ou, assim como disse Paulo, né, ninguém os entenderia. O único que entendia era Elohim. Enquanto os ouvintes, né, para quem era dirigida a mensagem, ficariam sem nenhum proveito. Percebem? Quer ver? Vamos ver uma outra coisa interessante no mesmo capítulo 14, né, de 1 de Coríntios. Agora o verso 4, que nos diz assim: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a congregação. Percebe a diferença? Ou seja, aquele que falava em línguas, se ele tivesse o dom, né, de interpretação, ele edificaria a ele mesmo, mas não aqueles outros que não estavam entendendo nada. Isso se ele tivesse o dom da interpretação, porque senão nem ele estaria sendo edificado. Agora, a profecia edificava a toda a congregação, porque ela era dita na língua compreendida pela maioria que ali estava presente, né? Paulo diz que o único que, né, que se edificava era o próprio que estava falando, ou seja, uma coisa egoísta, né? Porque os demais ficariam ali, o que foi, o que é. É bem estranho, né? Vamos ver agora o versículo 5, 1 Coríntios 14, 5. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a congregação receba edificação. Então essa instrução de Paulo é muito clara, né? Ele não proíbe que eles falassem em línguas, mas ele diz
que como havia necessidade... Por que ele não proíbe? Vamos primeiro pensar nisso. Porque havia necessidade de pregar em alguns povos que ainda não tinham sido pregados. Então era interessante quando alguém tinha um dom de falar na língua daquele povo, sem nunca ter aprendido aquela língua. Mas por outro lado, né, quantos mais falassem em línguas, poderia estar expandindo isso. Mas se não houvesse quem profetizasse, o que eles iam falar? Percebem? Vamos ver o versículo 6 agora, que diz assim: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Aqui Paulo acaba, com a conversa, porque a prioridade de Paulo era anunciar a salvação por Yeshua, não é isso? E os requisitos, pelos quais essa salvação era possível. Por isso que ele diz, se ele fosse lá visitar uma congregação, a visita seria sem frutos se ele chegasse falando em línguas. Ela só poderia ter frutos se ele chegasse falando com revelação, com ciência, com profecia e doutrina. Ele ainda confirma, que visitá-los falando em línguas estrangeiras seria de nenhum proveito. Nesse caso, o mais conveniente para aproveitar o tempo era falar das revelações, ou edificar a fé com palavras de sabedoria, ou anunciando-lhes ainda, as coisas por vir, na língua que todos conheciam. Isso é óbvio, Vamos ler o versículo 9 agora, que nos diz assim: Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que diz? Porque estareis como que falando ao ar. Em outras palavras, o mesmo acontece com essas pessoas hoje, se ao invés de falar para a edificação dos demais, decidem falar sem que ninguém os entenda, fica esquisito, Porque que edificação há nisso? Pense um pouco nessas cenas que nós vemos nessas igrejas pentecostais. Quem é edificado ali dentro? Agora, a simplicidade dos coríntios, era extrema, ao grau de não ver o quanto era infrutífero, pregar na congregação com línguas estranhas, Paulo chega a dizer falar ao ar, que significa falar sem que o interlocutor entenda nada. É falar ao ar. Falar para quem? Vamos ler o versículo 13 agora, que nos diz assim: Por isso que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Olha que coisa muito clara aqui, Ore para que possa interpretar. Nós estamos a muitos séculos de distância, daquilo lá, praticamente 20 séculos, de quando acontecia esses dons. Então é impossível para nós entender como que Elohim repartiu os dons de línguas. Pelo que Paulo disse, se entende que falar e interpretar eram dons diferentes. Inclusive sugere que o crente podia buscar o dom de línguas e também o dom de interpretar as línguas estrangeiras. Também a frase ora para que possa interpretar pode ser entendida como ore para também ter o dom de interpretar o que fala. Porque se ele interpretasse o que ele estava falando, ele poderia traduzir para a congregação, e aí então haveria edificação de todos. Do contrário, estaria falando ao ar, como ele disse aqui no versículo. Vamos ler agora
os versículos 18 e 19, que nos dizem assim: Dou graças ao meu Elohim, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Assim, pelos lugares que Paulo passou, por onde ele vivia, né? Paulo era uma pessoa muito culta, né? E também pelos locais onde ele levou a cabo o seu ministério, podia dizer o que disse, né, Paulo? Ou seja, ele falava muito mais línguas do que qualquer outro, pois ele falava hebreu, grego, árabe, o licônio, enfim, ele fala copta, latim, aramaico, e por ter pregado na região, né, de Ilírico, também deve ter falado em báltico, eslavo, enfim, ele falava muitas línguas, né? Então por isso que ele diz que ele falava mais línguas do que qualquer um daqueles. Mas ele não fazia alarde por isso, né? Como ele diz aqui no texto, ele preferia falar 5 palavras na língua das pessoas que ali estivessem presentes do que 5.000 em outras línguas, pois ele queria edificar aqueles que estavam ouvindo. Vamos ler o versículo 23 agora, que nos diz assim: Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Olha que pergunta, né? Eu já entrei nessas igrejas pentecostais e realmente eu achei que eu estava dentro de um hospício, porque era aquela bagunça, aquela confusão, e a começar do pastor lá no palco, e todas as pessoas ali, cada uma falando uma coisa, e uns gritando, e outros tremendo, outros caindo no chão. Realmente eu me senti dentro de um sanatório para pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Então é fácil a gente entender, né, o que Paulo quis dizer, né, o resultado catastrófico, né, de falar em diferentes línguas, né, todos ao mesmo tempo. É também fácil entender o conselho, né, de os visitantes que vissem, né, essa confusão, todo mundo falando, né, e ninguém entendendo nada, né, dizendo, né, que ali era um bando de doidos, né, porque ninguém entenderia nada, que edificação haveria, né? E com certeza, no lugar de receber edificação, essas pessoas estariam menosprezando o Evangelho. Vamos ler agora o versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, diferentemente, né, do que acontecia com as línguas, né, se todos profetizassem, os visitantes, ao invés de acharem que eram todos loucos, eles seriam edificados ao observar, né, profetas anunciando diversas coisas que iam acontecer. Então, os profetas, né, cumpriram em sua totalidade o desígnio, né, porque impactavam fortemente, né, tanto os crentes da congregação, né, como os visitantes, anunciando da parte de Elohim o que ia acontecer. Leamos o versículo 25, que nos diz assim: Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Elohim, publicando que Elohim está verdadeiramente entre vós. Imagina a surpresa, né, de um visitante chegar numa congregação no primeiro século, né, lá em Corinto, no caso aqui, como ele está falando de Corinto, né, e de repente conhecer a resposta, né, pela boca dos profetas daquela congregação, né, a coisas que eles não tinham dito a ninguém, as inquietudes, os desejos, né, e de repente ter a resposta por um daqueles discípulos, né, daquela congregação,
Isso seria algo sobrenatural, seria algo que faria com que realmente a pessoa se ajoelhasse, se prostrasse e adorasse a Yahvé. Então isso funcionaria, não é verdade? Não chegar e ouvir um monte de balbucios e não entender o que está acontecendo, não saber do que estão falando, mas a profecia, que verdadeiramente ensinava-os, né? Vamos ler agora os versículos 27 e 28, que nos dizem assim: E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Elohim. Observe, ele coloca um limite de 3 no máximo durante um serviço da congregação, e ainda cada um à sua vez poderia falar em línguas, não é isso? Então isso nos demonstra que falar em línguas não era um fenômeno involuntário, uma coisa que acontecia, a pessoa não tinha poder sobre aquilo. Porque nunca, naquela época, falar em língua fazia com que a pessoa perdesse a consciência ou o sentido, né? Fazendo emitir sonidos sem significado, ou que os agitasse violentamente. Isso acontece em centro espírita, né? Casa de Umbanda. Isso é possessão. Isso é aqueles cavalos, né? Que recebem os guias, né? E é isso que nós vemos nos pentecostais de hoje. Eles não têm o domínio. Eles perdem a consciência. Então isso está errado, isso não está certo. Então todos os dons, né, eram assim. Então os de língua também. É interessante nós notarmos, né, que era manifestado pela vontade pessoal da pessoa. Porque se ela podia não falar se não tivesse intérprete, se ela podia falar um por vez, é porque ela dominava esse dom, e não o dom a dominava. As pessoas decidiam, né, quando iriam falar ou não, né? Esse é o porquê então que Paulo insta, né, a que falassem por turnos, enquanto que o outro interpretasse, para que toda a congregação fosse edificada. Elohim não maltratava os seus servos, né, esgotando-os física ou psicologicamente, ou agitando-os violentamente, que é o que nós vemos hoje. Quando tudo o que faziam, né, o faziam pela vontade pessoal, está comprovado pelo modo que Paulo também fala e lhes recomenda, né, que em cada reunião não falassem mais que 3 pessoas, né, como nós já dissemos. Existe um dito popular na cristandade, né, que diz que ninguém pode ordenar ao Espírito Santo o que deve fazer e quando deve fazer. Como muitos repetem isso hoje em dia, né, é somente um vago argumento, vamos dizer assim, para justificar, né, a presença de um espírito estranho, esquisito, um espírito que domina essas pessoas, né, que se apodera das pessoas, né, para fazer-lhes falar, né, um suposto dom de línguas. Esse argumento era desconhecido, né, por aqueles que possuíam genuínos dons, porque todos os redimidos do primeiro século, eles determinavam quando usá-los. A clareza com a qual Paulo fala, né, não deixa lugar para dúvidas com respeito ao uso, né, de dons e a decisão de utilizá-los quando a pessoa desejava. Quer ver? Vamos ler agora o 29 ao 32, que nos diz assim: E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas,
Olha que incrível isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, pelo que nós lemos nesses versículos, né, eles demonstram que que aqueles que tinham, né, o dom de profecia estavam inclinados a tentar tomar, né, a preeminência durante os serviços da congregação. Então, diante disso, Paulo recomenda, né, que falem por turnos, um depois do outro, similar ao que deviam fazer os que tinham o dom de línguas. Somente uma mensagem, né, em caráter de urgência que surgisse diretamente de Elohim sobre algum daqueles profetas, aqueles que tinham o dom de profecia, né, a toda a congregação, né, se fosse uma coisa que tinha que ser dita naquele momento, né, então poderia mudar essa ordem. E em tal caso, quem estivesse falando naquele momento, né, deveria ceder o lugar, ou seja, deveria calar-se para que aquela outra pessoa falasse. Então essa ordem sugere, demonstra claramente, né, a possibilidade de se obter revelações urgentes a qualquer momento, inclusive durante o serviço. E também demonstra, né, que os que possuíam o dom de profetizar deveriam reger-se da mesma norma dos grandes profetas do passado. Quer dizer, não falar mentiras e não falar a menos que Elohim os movesse a falar. Como era isso? Vamos ler aqui alguns textos agora, né, para que a gente possa estar terminando essa quarta parte do estudo. Vamos abrir agora em 2 de Pedro, o capítulo 1, o versículo 20. 2 de Pedro 1, 20 e 21, que nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Elohim falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer, que nos dá uma ideia, né, pelo que diz, né, dessa maneira, como Paulo disse lá no versículo 32, que o profeta estava sujeito aos profetas, o espírito do profeta estava sujeito aos profetas, né? Que significava não falar coisas nascidas da iniciativa pessoal de cada um, pois a mensagem devia proceder diretamente de Elohim, por intermédio do espírito dele. Então, ao dar prioridade a alguma mensagem urgente, as congregações eram edificadas, porque aquilo que tinha que ser dito naquele momento era dito, e se desenvolviam em segurança, sem o perigo de alguma ação imprevista, né, contra ela, levada a cabo pelas autoridades, ou por falsos profetas, ou por falsos mestres, né, ou por qualquer corrente diabólica cujo propósito fosse causar dano à doutrina de Yeshua, o Messias. Bom, meus irmãos, chegamos assim ao final da parte 4, espero que estejam entendendo o nosso raciocínio. Estaremos em breve prosseguindo o estudo 5, a parte 5, né? E peço que leiam lá, né, 1 de Coríntios 14 inteiro, para terem uma ideia firme, né, disso que falamos aqui hoje. Hoje é novamente sexta-feira. Estaremos em breve entrando no pôr do sol e entrando no Shabat, quando iremos estar descansando, iremos estar estudando a palavra do nosso Mestre, a palavra de nosso Pai. Estaremos reunidos com a congregação e estaremos louvando, adorando a Yahvé por intermédio do seu Filho Yeshua. Estaremos confraternizando com nossos irmãos, estaremos aprendendo mais da palavra de Yahvé e estaremos em paz, se assim o quiser Yahvé. Que Yahvé os tenha, que Yahvé os proteja e guarde,
em mais este sábado. Shalom Aleichem.